Olá, turma 33, tudo bem com vocês? Hoje a prof veio aqui para a nossa aula de artes e estaremos entrando num conteúdo novo do nosso livro que vai trazer a arte dos povos indígenas, o Brasil antes de Cabral, e vamos conhecer a cerâmica marajoara. E a prof trouxe alguns exemplos e para mostrar para vocês essa região da ilha de Marajó, que fica no estado do Pará, que é onde esses índios habitavam. Olha comigo aqui. Aqui a prof trouxe, destacou o mapa do Brasil, estado do Pará, e a ilha de Marajó, que é essa ilhazinha aqui, que é onde começou e onde esses indígenas, esse grupo, habitava nessa época, na época do nosso descobrimento, sendo que ainda nessa região é muito rica essa cultura. Então acompanhe aqui, a prof trouxe alguns exemplos das belezas naturais dessa região. Aqui uma grande área de vegetação, lá ainda tem muitas partes preservadas e essa cultura também preservada além da natureza. Aqui eu trouxe uma curiosidade da região, lá o policiamento é feito com os búfalos, né? E isso virou uma atração turística da região. Aqui eu trouxe ainda um exemplo, né, bem atual, essa foto é mais atual, de um homem fazendo a cerâmica, né, trabalhando a cerâmica, ele vai construir uma peça e isso é influência da arte marajoara. Aqui a prof trouxe alguns exemplos das peças com umas características bem próprias, né, bem únicas, todas com os mesmos traços, né, da arte marajoara. Aqui mais um exemplo, todos eles seguindo a mesma linha de traço, né, de desenho, de arte na cerâmica. Então vamos adentrar ao conteúdo do nosso livro. Os povos indígenas já habitavam as terras onde hoje é o Brasil muito antes da chegada dos portugueses em 1500. Esses povos são muito conhecidos por sua rica cultura. As manifestações artísticas como a pintura, o artesanato, os enfeites corporais, a música, as lendas e a dança são algumas formas encontradas por esses povos para se expressar e manter suas tradições ao longo da história. Nós vimos, né, na aula de história realmente esse conteúdo, a chegada dos portugueses e como foi essa troca, né? E esse conteúdo ele traz o surgimento dessa arte ainda quando o Brasil era indígena, né? Antes da chegada dos portugueses. Seguindo aqui, aqui são jovens indígenas pintados para a festa de Quarupi, aldeia Ialapati, no Parque Indígena do Xingu. Observe que essa foto é de 2003. Esse Parque Indígena do Xingu, ele ainda preserva, é uma das poucas reservas indígenas aqui no nosso país que preserva a cultura na sua totalidade, a cultura indígena. Então, olha só, o Brasil antes de Cabral, a cerâmica marajoara. Muito antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, lembre-se que naquele tempo o Brasil ainda nem tinha esse nome, alguns indígenas que aqui viviam e habitavam a ilha de Marajó, que hoje faz parte do estado do Pará, tinham como parte das suas tradições culturais a arte da cerâmica. Essas peças eram desenvolvidas na sua maioria com a finalidade de serem utensílios que faziam parte da vida das pessoas. Algumas peças tinham formas de animais, chamadas zoomórficas, outras tinham formas de gente, chamadas antropomórficas, e elas eram decoradas com motivos gráficos geométricos. Olha só, saiba mais, olha aqui, acredita-se que os marajoara eram agricultores e faziam suas casas nos morros para protegê-las das inundações durante as enchentes dos rios que cercam a ilha. Então vamos seguir aqui, tem uma outra legenda, cerâmica marajoara. É o nome dado aos objetos de cerâmica feitos por grupos indígenas que viviam na ilha de Marajó, no estado do Pará, há muito tempo. Seguindo, observe nas imagens a seguir a beleza da cerâmica marajoara. Olha só que legal. Uma antropomórfica marajoara, que está lá no Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém do Pará, no Brasil.
Aqui é um vaso de cerâmica marajoara em forma de animal, parece uma galinha, né? Museu Paraense Emílio Goel, de Belém do Pará. Aqui um banco, né, de cerâmica do Museu Paraense, também lá no Pará, de Emílio Goel, o museu. Aqui um vaso, né, que também está lá no museu. Aqui exemplifica, né, o que ele disse que a arte marajoara eram construções dos utensílios que as pessoas utilizavam, né? Aqui nós estamos lá na página 33 do nosso livro. A cidade de Icoaraci, distrito próximo ao Belém do Pará, é herdeira da cultura marajoara. Muitos artesãos vivem hoje da produção dos antigos objetos da cerâmica marajoara, como mostra a imagem ao lado, conforme aquele exemplo que a prof trouxe. Ó. Aqui é um senhor construindo, né, um vaso de cerâmica e utilizando a arte marajoara. Então vamos para a nossa atividade. Vamos fazer um prato zoomórfico. Se é um prato zoomórfico, ele vai ter a forma de um animal, certo? Sigam o passo a passo. Antes, numa folha de papel, faça um projeto de seu objeto em argila e você pode criar já os desenhos para a decoração da sua peça. Passo 1. Amasse bem o pedaço de argila para que fique bem macia. Coloque-o sobre um pedaço de papelão envolvido com plástico, isso para poder fazer esse movimento de deixar ele bem fininho. Com um pedaço de cabo de vassoura, estique essa massa até formar uma placa. Umedeça a placa e com um palito desenhe suavemente sobre a superfície, só para marcar na argila a forma do animal que você desenhou. Para fazer essa atividade, você vai precisar do auxílio de um adulto, ok? Então, você vai precisar de lápis, argila, palito de fósforo de sorvete ou de churrasco, aquele maiorzinho e mais grosso, guaches vermelho, preto e branco, faca sem ponta, pode ser até aquela de plástico descartável, pedaço de cabo de vassoura, papelão, saco plástico, pote com água, pincel e pano de limpeza. Importante a água porque para você manusear a argila. Outro ponto importante que a prof vai repetir. Essa atividade você precisa estar com a família, com algum adulto junto com você, ok? Depois nós estaremos conversando nas nossas aulas online e você pode mandar uma foto das suas produções para a prof. Qualquer dúvida, estou aqui à sua disposição. Um beijo e até a nossa próxima aula de artes.